Olá, Newton. Boa tarde. Como é que você está? Estamos aqui no ritmo da quarentena. Estamos ao vivo já? Prazer em revê-lo aí. Vamos lá, vamos começar com essa nossa live de hoje. Legal. Pessoal, para quem está assistindo a gente, eu estou com o Newton Bartalini da Quamec. Ele é um engenheiro já de longa data, assim como eu. E a gente quer falar um pouquinho de um assunto super interessante e muito atual, né? Sempre atual, as questões de manutenção. Mas antes eu queria, Newton, me fala um pouco de você, da sua formação, da sua experiência, e aí na Quamec, o que você, que área que você atua? Bom, vamos resumir aí os 42 anos de trabalho para não ficar pedante o pessoal. Vou dar uma resumida. Sempre na área de desenho, né? Comecei com desenho mecânico e aí tive sempre no ensino público, né? Até o superior. Então me formei na mecânica e alguns anos, bastante tempo no ramo de pulp and paper, né? Trabalhando aí com Suzano, Klabin e outras. E já fazem 12 anos que eu estou no ramo de saneamento, aqui na Quamec. E aqui na Quamec eu faço parte do departamento comercial agora, de assistência técnica, peças, serviços, retrofit. E acho legal a gente falar sobre esse tema de disponibilidade do maquinário das estações de tratamento. Vamos lá, vamos aí. Acho que deu para resumir um pouquinho. Legal. Bom, o assunto manutenção é de extrema importância, né? Então, eu queria que você primeiro falasse um pouco sobre estações e sistemas de tratamento de efluentes, esgoto em geral. O que é mais significativo, né? Assim, que você percebe em termos de manutenção preventiva, etc., ou a falta dela, né? Me fala um pouquinho da sua experiência nisso. Então, como eu conversei anteriormente, aí trabalhei muito tempo em indústrias, né? E as indústrias também têm as suas estações de tratamento de efluentes. Em menor porte, algumas de tamanho de cidades médias do Brasil até, né? E nessa vivência toda de trabalhar nisso, eu sempre percebi que há uma curva descendente de equipamentos e uma curva ascendente de tecnologia, ou seja, os equipamentos eram bem mais robustos, né? Então você tinha aí uma confiabilidade maior, até porque esse tipo de tratamento é um ambiente agressivo, né? Não é muito bom você toda hora estar lá intervindo no equipamento, então ele tem que ser durável. Mas com o passar dos anos, principalmente depois dos anos, primeira década dos anos 2000, caiu muito o índice de robustez dos equipamentos. Então, proporcionalmente, ficou mais importante a manutenção preventiva e preditiva. Então, é uma curva que elas competem, né? Você diminui a robustez do equipamento e aí você precisa de mais intervenção. Então, isso eu percebi com o passar dos anos e é notório essa dificuldade das empresas, tanto públicas como privadas, para você ter um investimento nessa área adequado, né, para estar tudo disponível quando você precisa. Então, no caso do MAET, por exemplo, na indústria o pessoal programa paradas, né? Então o pessoal programa uma época do ano para parar tudo por um período, para poder fazer manutenção numa caldeira, por exemplo, né, num turbogerador. Isso tem norma. Já no saneamento, isso não acontece. Então você tem, no saneamento público, isso não acontece. Você tem funcionamento contínuo. Daí a maior importância ainda do pessoal da área de manutenção. Então o que a gente vê? Por exemplo, vamos dar um ponto crítico de uma planta tradicional de lodos ativados com sistema aeróbico. Onde ela mais consome energia é no tratamento biológico, né? No sistema de aeração, mesmo os mais modernos aí com mídia, você tem que ter os compressores, os sopradores. E aí é onde 50%, 70% da energia vai. Então, se você não tiver uma boa manutenção preventiva nesses equipamentos, você joga energia fora e você inviabiliza aí uma planta, né? Então, a gente dá como um exemplo sempre atualizar, manter esse sistema funcionando com plena para você não desperdiçar energia que hoje é tão cara, né? Então, a gente trabalha mais ou menos nessa linha. Tentar trazer essa
expertise de preventiva, até manutenções preditivas, para exatamente evitar a indisponibilidade de equipamentos importantes. Inclusive, a gente sabe que a norma da ABNT, às vezes você tem que ter 2 linhas, né, para o efluente passar, que você possa parar uma para manutenção e que a outra sozinha aguente até o pico da planta. Mas, infelizmente, isso ainda está engatinhando nas nossas plantas, e o que a gente mais encontra plantas incompletas, né? Então você acaba tendo que trocar a roda com a moto andando, vamos dizer assim. O pessoal às vezes entende a manutenção como uma despesa, né? E eu acho até que ela é um investimento, né? Quando você faz uma manutenção preventiva, você está, na verdade, investindo para ter uma redução de custo, né? Uhum. Sim, perfeito. A gente pode dar exemplo do momento que vivemos, né? Se você tem uma manutenção preditiva e preventiva atuante, talvez numa época de uma pandemia como nós estamos, você teria certeza que você passaria por um período sem precisar expor o pessoal da manutenção a um risco, né? Ele está de contato, principalmente numa ética. A gente ainda não tem certeza de como que é essa contaminação aí pelo efluente, né? Então você acaba, se você investe na preventiva, você, numa hora dessa, não tem nem como calcular quanto que foi o lucro, entre aspas, né, disso, né? Quanto que você acabou economizando numa hora, ter que fazer uma intervenção numa crise dessa, onde tudo é diferente, os EPIs vão ser muito caros, o translado vai ser complicado, né? Todo esse relacionamento humano entre as pessoas para entrar nessa planta vai ser uma coisa complicada. Então, se você tem uma boa manutenção, você consegue um período aí de folga, né? Você pode confiar na disponibilidade da planta. Sim. Me fala um pouco de tratamento de água, que eu sei que você tem experiência também. Você vê a mesma situação, né? A questão da manutenção. A água, claro que é um local menos crítico de uma planta de tratamento de efluentes, né? Mas não deixa de ter as suas desvantagens não fazer uma manutenção preventiva, ter um plano preditivo. Por quê? Porque vamos dar um exemplo da crise hídrica, né? Então, com a crise hídrica, a água no Brasil agora tem uma outra... Ela é encarada com uma outra proporção, né? Não é aquele negócio que o Brasil tem água para sempre, é barata, vamos lavar carro, vamos lavar quintal. A gente já sabe que não é isso. E na planta da ETA tem muito desperdício. Né? Por exemplo, no sistema SRAL, né, que é a retrolavagem dos filtros, é onde tem empresas aí com planta que perde 1/4 da produção só para manter os filtros limpos. Então você joga água pronta, potável fora, porque às vezes a tua manutenção não está boa, a sua mídia do filtro já está vencida, tem algum outro problema crônico de manutenção que não está sendo feita, e como isso é um problema meio que dose homeopática, você vai acostumando com ele, né? Era 5% que eu perdia de água, depois 7,5%, depois 15%, e você acaba achando que aquilo é o normal da planta. Não, é falta de uma manutenção, até no caso já virou corretiva, né? E aí sim, o investimento na manutenção preventiva já estaria pago. Aí, se você economizar 20% da sua água, botar ela para o público, né, para vender, para o seu público-alvo final, isso aí amortiza qualquer investimento em manutenção. Tá. Me fala um pouco da Coamec nesse sentido, como é que vocês trabalham, você, né, uma empresa que queira fazer um plano de manutenção, primeiro, vocês fazem mesmo que vocês não tenham fornecido o sistema, né? É isso? Sim, claro que nesse caso de um sistema projetado por outros, ou um sistema não convencional, ou de um fornecedor não da nossa linha de parceiros, claro que tem que ter uma avaliação mais profunda, mas é possível executarmos planos de planejamento de manutenção, apresentar um provável ganho aí com esse investimento, aí ter um prazo para ter esse retorno, né? Um prazo para um índice de disponibilização dos equipamentos, dá para fazer sim, dá para a gente trabalhar com visitas, relatórios, trabalhar em cima do histórico do cliente, né? Spare parts, é possível, mesmo que não seja equipamentos da Coamec, é possível. E como é que você monta como é que vocês trabalham? Imagina que eu tenho uma indústria, eu tenho lá uma estação ou duas, e falo, olha, eu preciso fazer um plano amplo. Vocês vão até lá, fazem uma visita, um relatório, como é que é o trabalho na prática?
Sim, seria mais ou menos nesse formato, né? Claro que no início, fotos e desenhos, projetos, fluxograma dessa planta já ajudaria nesses tempos de mobilidade reduzida que estamos enfrentando aí. A gente pode começar com informações de projeto, de fluxograma, de situações, histórico dessa planta, né? E aí podemos, com certeza, apresentar um plano de manutenção, como estávamos falando, né? Tanto numa indústria como num órgão público, a mão de obra hoje ela não está sendo reposta, né? É como você comentou, a manutenção é vista como uma despesa, né? E para segurar despesas das companhias públicas e para apresentar número, a gente percebe pela vivência, pelas visitas de campo que a gente faz em todo o Brasil, aí são mais de 15 anos visitando o plano, a gente percebe que ou é aquele mesmo senhor de 15 anos atrás, ou ele parou, você não vê a reposição, né? Então a gente percebe que é mais complicado. E uma outra coisa que eu acho importante é que a manutenção mecânica, depois que os equipamentos perderam a robustez, ela depende muito, muito da automação, né? E o que a gente repara também é que, tanto no órgão público como no órgão privado, o equipamento é entregue com uma automação com bastante tecnologia, mas é difícil de você manter se você não tem no quadro esse pessoal. Então, uma coisa puxa a outra. Se você não tem um pessoal atualizado, pessoal mais novo que mexe com eletrônica, você tem aquele pessoal que tem expertise mecânica sozinho, o que acontece? A indisponibilidade dos equipamentos. Então, a gente vê isso uma característica. Daí que a gente põe esse produto no mercado tentando preencher essa lacuna, né? O pessoal acaba usando uma mão de obra terceirizada, que já não é nada novidade, mas hoje é ainda mais. Por quê? Porque o equipamento está sempre indisponível, porque um sensor tem que fazer o ajuste dele, tem que trocar uma ampola, trocar um líquido, né? Então, se você não faz isso, o equipamento mecânico está comprometido. E aí a planta está comprometida numa grande parte da sua performance. Então, eu acho que tudo é linkado, né? Esse produto que a gente tem, que a gente quer ampliar no mercado, e o cliente hoje tem dificuldade na mão de obra de manutenção, né? E acaba, com a mesma pessoa, acaba tendo que tomar conta de uma área muito grande, tanto da empresa pública, né, quanto da empresa privada. Então, numa cidade, o cara tem que passar em algumas ETs fazendo uma ronda. E na empresa pública, privada, perdão, você tem algumas plantas, alguns setores da companhia onde a pessoa acaba se desdobrando, e claro que na ET e na ETA é onde sofre mais, né? Porque impacta direto no lucro, né? no core business do negócio. Sim. Newton, me fala uma coisa, se alguém contrata a Comec, essa questão da mão de obra, vocês levam todo o pessoal para fazer ou vocês fazem só uma supervisão da manutenção? Vocês também têm o pessoal que põe a mão na massa? Isso é uma flexibilidade, até de custo, porque se você tem uma empresa longe, o Brasil é um país grande, né? Se você tem uma empresa longe, e é longe de uma das nossas bases que tem pelo Brasil inteiro, às vezes, no caso de empresa privada, é mais interessante eles utilizarem aquela mão de obra que eles já têm algum contrato. Mesmo não sendo especializada em equipamentos de saneamento, de tratamento, com a presença do nosso supervisor técnico, é possível você começar esse trabalho. Se for uma coisa um pouco mais complexa, aí a gente é obrigado a levar a turma da experiência, a turma da instrumentação, a turma da mecânica mais apurada, mas é possível, às vezes, com peças sobressalentes originais e um técnico, um supervisor, você consegue com a mão de obra local e aí viabiliza mais esse trabalho. Mas é possível aproveitamento de mão de obra local ou transportar o nosso pessoal até o sítio do cliente. Me fala uma coisa pela sua experiência, já teve situações em que vocês foram fazer o trabalho de manutenção e acabaram vendo que a planta precisava era de uma reforma geral, um retrofit, uma mudança de processo? Isso costuma acontecer? Se é possível, se existe essa possibilidade, sim. Sim, isso é comum fazermos, né? Você atualiza. Tem muitos equipamentos na área de saneamento que eles têm uma longevidade muito grande. Então,
A gente encontra removedores de lodo com 40 anos funcionando, aeradores superficiais com 40 anos ainda funcionando, né? Então, existem tecnologias para, principalmente no quesito eficiência energética, né? Então, ainda está com motores de geração antiga, motores elétricos de consumo maior. Então, a gente propõe isso também, claro, você atualizar esse parque, claro, também mitigar a área, né? Você consegue colocar um sistema que a sua área é bem menor, então você consegue duplicar a capacidade sem precisar aumentar o terreno do cliente, se é possível. Então, com certeza, está atrelado a essa manutenção, a parte de atualização, a parte de retrofit do projeto do cliente. Legal. Aproveita o pessoal que talvez ainda não conheça tudo, a Coamec tem um portfólio, né? Tem bastante itens interessantes. Fala um pouquinho do que a Coamec oferece ao mercado em termos de portfólio, serviços e equipamentos. Os profissionais da área de saneamento, tanto do efluente como da água potável, eles já conhecem essa linha de equipamentos nossa desde o final dos anos 60, início dos 70, que nós somos filhotes da antiga Filsan, né? Sim. Então, nessa área de equipamentos, que nós chamamos de equipamentos hidrodinâmicos, aquele que tem contato com o efluente, nós temos desde a captação, como no caso da ETA, na captação na represa, na margem de rio, né, equipamentos de retenção de sólidos, equipamentos para intakes passivos, passando por essa parte de filtrar o que entra, até o tratamento todo da planta de água, flotação, floculação, decantação, adensamento de lodo. Isso também se aplica na ET, né? Desde a parte de elevatórias de esgoto, até passar pelo tratamento preliminar, tratamento primário, biológico, secundário. Temos algumas tecnologias de tratamento terciário, reuso de água, passamos aí por ultrafiltração. Quer dizer, se a gente for, seria mais interessante o pessoal depois conhecer essa linha ampla que nós temos de parcerias internacionais e tecnologia nacional também, já de longa data. Vocês têm bastante coisa que eu sei que vocês trouxeram de fora, né? Mas vocês têm uma fábrica aqui, né, também? Sim, nós temos uma fábrica já desde o início dos anos 90, ela fica na cidade de Itu, e ela vem se desenvolvendo conforme o mercado vai ampliando, né? Conforme as tecnologias e parceiros vão se incorporando ao grupo. Então, no caso de manutenção, por exemplo, aproveitando a oportunidade para o pessoal que está nos assistindo, a gente tem vários cases de sucesso aí, né? Então, sistemas de aeração, onde a planta tinha um consumo de energia que estava 70% de todo o gasto com energia elétrica, você acaba reduzindo ele até 20%, né? Colocando um sistema adequado. Então, fizemos algumas manutenções aí em na maior planta do Brasil, que fica em São Paulo, a gente já fez esse tipo de tratamento, o pessoal teve bastante retorno, estamos ampliando esse trabalho lá agora, né, para eles conseguirem melhorar esse índice de performance energética. Em indústrias, a gente também já fez alguns trabalhos de colocar sistema de aeração mecânico para baixar a temperatura do tratamento, o efluente estava muito quente, estava praticamente impedindo o bom tratamento, colocamos equipamentos que reduziram a temperatura dessa planta de fabricante de celulose e papel, só com atualização do parque de equipamentos de aeração. Então, são exemplos só para... Isso são coisas de 20%, 10% de energia que você economiza. Então, sei lá, uma conta de 2 mil, 3 mil... não se lembro mais agora, megawatts que a gente está falando aí, alguma coisa em torno de 70 mil reais por mês de uma planta de energia elétrica, você acaba reduzindo para 50, 60, 55 mil, quer dizer, em pouco tempo, em poucos meses no ano, você já pagou todo o retrofit. Claro, então, com certeza. Essa parte e me fala uma coisa, vocês estão à vontade para trabalhar em todo o território nacional, como é que você atua nisso? Sim, nós temos alguns equipamentos e fizemos montagens também na América Latina já, né? Argentina, Bolívia e Equador, alguns países assim próximos aqui. E no Brasil, sem problemas, né? A gente sabe que os investimentos de maior volume, maior vazão é a região sul-sudeste,
mas nós temos parceria com empresas do Nordeste, do Norte, somente do Nordeste, né, pessoal da BRK também, essas empresas de parceria público-privada estão acessando esses estados grandes do Nordeste, a gente está tendo um trabalho bom com eles também. Então, tem outras empresas aí, GS Inima, AGEA, uma série delas, Iguá, que estão tentando pegar essas plantas que estão com performance baixa, né, e atualizando. Então, esse trabalho está fluindo bem nesse mercado. É verdade, esse pessoal está absorvendo algumas plantas antigas, né? E eu acho que a principal coisa é botar em ordem, né? No aspecto de manutenção, principalmente. Né? Porque os equipamentos antigos que eles estão pegando agora para mexer, todos eles têm décadas, né? E o que a gente percebe é que com essa ideia de baixar custo, não só da mão de obra, como do próprio CAPEX, do investimento do equipamento, eles acabam sendo mais frágeis, né? Mais dependentes de automação, e é nesse vácuo que a coisa está, né? Nessa limitrofe. Poxa, eu vou colocar um equipamento mais robusto, eu vou ter que ter um OPEX menor. Eu vou colocar um equipamento mais frágil aí para ter investimento, eu vou ter que ter mais gente, vou ter que terceirizar a manutenção, vou ter que ter mais intervenções nesse equipamento, né? Vou ter que ter um cuidado maior, ele não aceita desaforo, né? Então, isso tudo a Coamec tem expertise para ajudar na tomada de decisão, nessas reformas, retrofit, se vai substituir o equipamento, se vai atualizar a tecnologia. Nós estamos aí para ajudar o pessoal. Legal. Bom, eu sou suspeito para falar da Coamec, eu tenho vários amigos aí, conheço a empresa há muitos anos, e eu queria que você terminasse aí dando o seu recado final, como é que o pessoal te procura, como é que acessa o seu site. Todas essas redes sociais aí, a Coamec tem aí as suas plataformas, né, de acesso. O interessante seria o pessoal acessar em newsletter, qualquer dúvida também pelo Insta, aí acho que tem o direct, né, que a gente pode receber. A gente não tem tempo de ficar respondendo online aí, né? Eu sou dos anos 60, sou mais lento, né? No Hotmail eu ia responder uma pergunta, uma resposta, já estava na quinta pergunta, estava respondendo a primeira. Então, depois o pessoal com mais calma pode encher nossa caixa de direct e a gente responde com o maior carinho. E estamos aí. Eu acho que a manutenção, e é importante, por exemplo, numa época dessa, né, numa época totalmente atípica, eu tenho que ter certeza que meus equipamentos estão com a vida útil dentro de uma faixa boa de trabalho. Eu não posso ter risco de repente, colocar o meu pessoal da área de manutenção em risco, né? Colocar eles, expor essa turma lá. Então, acho que a manutenção aí, nesse caso, ela mostra bem o porquê ela existe. É uma situação que nós estamos enfrentando agora. Então, fico à disposição aí para quem está nos assistindo, qualquer coisa, qualquer dúvida futura, e a gente responde com carinho. Legal. Pessoal, eu sugiro procurar o Newton, a Coamec, gente experiente, gente que trabalha bem, a Coamec, empresa brasileira, investindo no Brasil. Muito legal, muito bom saber que vocês estão super atuantes. E parabéns e obrigado a todos que participaram. Legal, então. Vamos deixar agora o pessoal conectar com os parentes aí para matar a saudade. A gente está saindo aí, tirando o time de campo. Um grande abraço a todos e um abraço. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau. Tudo bom, moçada. Tchau.